Bora lá, pessoal, mais um vídeo aí, continuando a sequência dos nossos exercícios de múltiplos e divisores. Então, lembrando aí, já vimos no canal, né, a definição de divisor. Então, quando eu pego um determinado número, no caso aqui o 9, e divido por um outro, né, e eu tenho o resto zero, então quer dizer que estes números aqui são divisores deste daqui. Então, lembrando, né, no caso do 9, nós temos 9 dividido por 1, que é igual a 9, com o resto zero. Então, ele é divisor. 9 dividido por 3 com o resto zero, também, né? Eu tenho 3 como quociente e resto zero, então ele também é divisor. 9 dividido por 9 eu tenho 1 com resto zero, também é divisor. Lembrando que no mínimo o número vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, no mínimo. Tá? Então agora nós vamos ver um outro conceito envolvendo divisores, que é o máximo divisor comum. Vamos lá? Bom, então vamos ao conceito de máximo divisor comum, né? Lembrando que nós já fizemos exercícios de menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Né? Lá a gente procurava o menor, aqui a gente vai procurar o maior. Né? Então seria o maior número que é divisor em comum nos dois casos aqui, por exemplo, né? Ou mais casos. Então aqui eu tenho os divisores de 9, né? Eu tenho 1, o 3 e o 9. São números que, se eu dividir o 9, né, eu vou ter resto zero. No caso do 12, divido por 1, né, eu divido por 2 também, que eu vou ter aí o quociente 6, resto zero. Posso dividir por 3, posso dividir por 4, posso dividir por 6 e eu posso dividir por 12. Tá? Então aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar aqui a situação desses dois números, os divisores de 9 e os divisores de 12, e ver qual é o máximo divisor comum, né? O maior divisor comum que os dois têm. Tá? Claro que aqui o 1 a gente não vai considerar, né? Que ele vai ser sempre o mínimo, né? O menor divisor comum. Então aqui no caso 1 a gente não considera. Aí eu tenho em comum o 3, tá? E só no caso aqui, porque o 9 não aparece aqui e os outros divisores não aparecem aqui. Então eu posso dizer aqui que o máximo divisor comum entre 9 e 12, vou puxar mais para cá, né? Para ficar melhor, é igual a 3, tá? Então aqui eu tenho o máximo divisor comum. Então aqui é o maior número que eu consiga. E se eu tiver outros? Vamos ver outros exemplos? Bora lá, agora vamos procurar aí o máximo divisor comum entre 18 e 24, né? Assim como no mínimo múltiplo comum, que nós tínhamos que ver primeiro os múltiplos, aqui nós temos que ver primeiro o quê? Os divisores, né? Então eu tenho os divisores de 18 e eu tenho os divisores de 24, tá? Então é isso que eu vou me atentar primeiro. 18 ele é divisível por 1, que dá resto zero. Ele é divisível por 2, que também dá resto zero, dá 9. Aliás, todo número par também vai ter o 2 como divisor, né? Além de ser 1 e ele mesmo, eu tenho o número par aqui. Então eu tenho a divisão por 2, que dá resto zero. 18 dividido por 3 é 6 com resto zero. Por 4 eu não tenho exato, nem por 5. Se eu dividir 18 por 3, que deu 6, eu posso dividir por 6, que dá 3, com resto zero. Dividindo pela metade, sendo número par também, vai dar resto zero. E o próprio 18. Então, esses são os divisores de 18. Tá? Tirando os números que eu não coloquei aqui, são os números que eu vou tentar dividir o 18, eu não terei resto zero. Por isso que eles não são divisores. Tá? Agora os divisores de 24, então eu tenho 1 começando, né? O 2, tá? Que é um número par dividido por 2. Por 3 também, porque o 24 aparece na tabuada do 3, né? 3 vezes 8, 24. Por 4 também, 6 vezes 4, 24. Por 5 não dá exato. Por 6 sim, né? 7 não. Por 8, né? Que dá 3. Por 9 não. Por 10 também não, nem 11. E aí pela metade, por ser um número par, né? 12. E quando eu tenho metade aqui, pessoal, vem o quê? O próximo número, que é o próprio 24. Tá?
Então tem também algumas estratégias aí, que a gente tem como dicas, né, no caso do número par. No mínimo, por ele mesmo, por 1 e pela metade, né? Então, e depois aqui, ó, que eu venho, que tem a metade, né? No caso 9 e o 12, eu já tenho o próprio número, porque os outros números também não vão dar exatos. Vamos ver agora os divisores em comum. Então, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 6 também, ó. 6. 9 não tem aqui, 8 também não aparece aqui, 18 também não, e 24 também não, né? Então, o que eu veria aqui? O máximo divisor comum. Lembrando que aqui é o máximo, não confundam com o menor múltiplo em comum. Então, máximo divisor comum. Então, vai ser sempre o número maior aqui de todos os divisores em comum. Então, se a pergunta é, quais são os divisores em comum? 1, 2, 3 e 6. Esses são em comum. Qual é o maior? O máximo, o 6. Então, eu tenho aqui como máximo divisor comum entre 18 e 24, o 6. Beleza? Acompanhe os vídeos aí, continue acompanhando o canal e até o próximo.